contos. Vamos falar um pouquinho sobre conto hoje? Então, bora lá, vem comigo. Quem nunca ouviu essa frase, né? Era uma vez. Se não ouvimos quando criança, ouvimos na escola, enfim. O fato é que todos nós, uma vez ou outra, já ouviu essa frase mega famosa e era uma vez. Mas o que é um conto? Né, como a própria palavra diz, como uma parte da palavra conta pra gente, né? O conto é um tipo de texto que a gente chama, alguns autores chamam, né, de gênero, né? Gênero é um texto. Assim como receita é um texto, assim como música é um texto, assim como uma carta, uma mensagem de WhatsApp, e por aí vai. Mas o que é um conto, na verdade? Um conto é um texto, né, que narra, quer dizer, que conta alguma coisa pra gente. E essa alguma coisa que é contada pra gente é um acontecimento curto. Para eu contar alguma coisa, essa coisa tem que ter acontecido. Por isso que diz que é um acontecimento. Mas esse acontecimento ele tem que ser breve, ele tem que ser curto. Tem que ter poucos personagens e ter um conflito só. O que é o conflito? O conflito é o que gera a história, é o que gera o acontecimento. E a gente, nós, todo ser humano, ele tem conflitos o tempo inteiro. Nós temos situações que acontecem conosco o tempo inteiro. Não necessariamente precisa ser uma coisa ruim, não é? A gente precisa mudar essa nossa visão, porque senão daqui a pouco a gente não consegue entender direito as diferenças que a literatura traz, né, para explicar alguns gêneros, alguns textos, tá ok? E outra coisa que é muito importante, a gente não pode confundir literatura, né, que é o que é escrito, com filme. São situações diferentes. O que é drama na literatura é uma coisa, o que é drama no cinema é outra coisa, tá bom? Só fazer um parênteses aqui. Fechou o parênteses, esquecemos esse, voltemos para cá. Então, recapitulando aqui. Então, a gente tem um acontecimento curto, com poucos personagens, a gente tem um conflito só, e esse conflito, ele acontece no mesmo espaço físico e no mesmo tempo. Não importa se esse tempo é o tempo cronológico, é o tempo normal. É 1 hora, meia hora, 2 horas, 24 horas, um dia, algumas semanas, um mês, etc, etc, né? Claro que ele não vai acontecer em séculos, né? Que essa é uma história curta, não pode acontecer em séculos. No máximo em dias, no máximo, né? Ou o tempo psicológico, que é esse tempo que a gente chama de tempo interior, né? O que seria esse tempo interior? É um tempo que a gente que faz a gente sentir que as coisas ou passam mais rápido ou passam mais depressa. Por exemplo, você está muito ansioso para ver uma pessoa. Às vezes, passando 3 minutos, a pessoa chega e você fala assim: tem 1 hora aqui que eu estou te esperando. Não, na verdade, passou muito pouco, não passou nem 3 minutos. Mas a sensação que causou na gente foi outra, ok? Então, bora lá. Nós temos alguns tipos de conto, nós não vamos explicar cada um, nós vamos só contar para vocês que tipos de contos são esses, ok? O famoso, que a maioria de nós, não todos, né? Os contos de fadas, que tem lá os seres mágicos das florestas, tem sempre um final feliz, e etc, etc. E que os autores divergem muito. Uns falam que é para educar criança, outros falam que. Enfim, cada um fala uma coisa, mas conto de fada, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Conto de ficção científica. Eu vou dar o exemplo do cinema, mas o cinema pode ser que eu tenha um conto na literatura, né, ali escrito, e alguém foi lá e transformou esse conto numa série, num filme. Tudo bem. Aí a gente fez o que a gente chama de retextualização. A gente pegou transformou um conto numa série, transformou um conto num filme, um conto numa novela. Ok, tá? Mas o de ficção científica, eu até tô aqui, eu tenho um amiguinho aqui, ó. Esse amiguinho aqui, por exemplo, ó, ele é de ficção científica, né? Por que esse amiguinho meu aqui ele é de ficção científica? Ele é de ficção científica porque, infelizmente, a gente não tem um Chewbaquinha por aí, né? Pra gente poder conversar com ele e tal. Alguém cria, né? Eu tô brincando, viu, gente? Tem gente que nem gosta. Coitadinho do tio. Alguém cria uma situação, né? Que não existe, né? E geralmente tem algum conhecimento de ciência, como tem lá nos Avengers, por exemplo, que o Homem de Ferro ele faz a máquina do tempo com o Homem-Formiga, aquele lance todo, ok? Mas Avengers não é conto. Beleza? Só para a gente fazer uma associação para a gente entender. Os contos policiais, como o próprio nome diz, a história, os acontecimentos. Esqueci de falar para vocês. O que faz essa classificação deles aqui é o tipo de acontecimento que está lá.
Então, nos contos de fadas, vão ser esses seres mágicos, né, do imaginário infantil e tal, da ficção científica, vão ter elementos, né, associados a aquilo que ainda não existe, que a ciência está criando, os contos policiais, pela mesma forma, são situações, são histórias de investigação policial e etc. Os juvenis, de temática juvenil, né, é, as questões que agradam, né, a juventude e tal, e o conto fantástico é assim, viagem na maionese total, totalmente surreal, beleza? E quais são as partes do conto? Quer dizer, o que que faz um conto ser um conto? O que que lá na escrita eu tenho que deixar claro que vai dizer para mim, ah, aquilo ali realmente é um conto? A gente vai dividir o conto assim, basicamente em salvo engano, em 4 partes, né? Mas a questão não é, a gente não tem que decorar, a gente tem que entender isso, né? A primeira delas é a situação inicial. Faz, mas é óbvio, né? Tem que ter um começo. Sim, é óbvio. Mas o que que tem que ter nesse óbvio? O que que tem que ter nesse começo dessa narrativa, dessa história aí, dessa coisa que eu tô contando? Não interessa se eu vou falar, não interessa se eu vou escrever, ok? Porque se faltar algum desses elementos aqui, se fosse numa conversa, a gente ia interromper quem tá falando com a gente e falar assim: ah, tá, mas de quem que você tá falando? Onde é que foi isso, meu Deus? Não é assim? Quando alguém conta uma coisa pra gente, se faltam algum desses elementos, a gente pergunta pra pessoa. No texto escrito, a gente não tem como, né? Tá, você tá lá na sua casa, eu tô aqui na minha casa, tô lendo seu texto, não tem como eu perguntar pra você. Né? A gente não tem contato, não tem como eu perguntar para você o que, que você quis dizer, o que faltou. Por isso a gente tem que deixar bem claro, tá? Então, olha só, a gente vai ter lá na situação inicial, a gente vai ter a descrição dos personagens, o tempo e o espaço, e uma brevíssima apresentação, assim, vai sinalizar muito de breve, assim, o conflito, tá? Só sinalizar. Sabe aquele famoso, quando a gente tá falando, e aí, né? É aquela coisa da expectativa, ok? Então, nós vamos descrever rapidamente lá quem são os personagens que fazem parte dessa história, né? Onde que ela aconteceu e quando ela aconteceu. Tipo uma notícia mesmo, né? O conflito, que é quando acontece o BO, o problema, né? A situação ali complicada ali, o que está acontecendo, né? Ah, eu estava lá jogando videogame escondido da minha mãe, aí a porta abriu. A porta abriu, parei lá na situação inicial, momento de tensão. Aí o conflito é, a minha mãe xingou, tomou meu telefone, não sei o que lá, né? E por aí vai. Desculpa, gente, mas ficou rápido, mas enfim, coloquem aí nos comentários. E o clímax, gente? O clímax é igual quando a gente está conversando lá em sala de aula, isso é muito comum, né? Não fala assim, não, rolou mó climão. É isso mesmo. É quando rola mó climão. Esse é o clímax. É aquele momento de tensão. Sabe quando você está assistindo novela lá, você, sua mãe, sua tia, seu primo, sei lá quem? Ou aquela série que você gosta e que você fala assim, nu, é agora. É agora que vai rolar um BO ali, vai rolar uma briga, vai acontecer. O fulano roubou não sei de quem, beijou a namorada do outro, não sei o que lá. Esse é o clímax, né? É quando a gente, o autor ali, ele prende a atenção totalmente de quem tá lendo ali, ok? E o final, como é que esse negócio vai terminar, né? A gente chama de desfecho final. Ali o conflito é resolvido. E tem um lance legal ali interessante que é o seguinte: geralmente, eu não sei se acontece com vocês, pelo menos comigo acontece muito. Quando eu tô lendo alguma coisa ou assistindo alguma coisa, a gente fica imaginando, né? Aliás, isso acontece com todo mundo, isso é extremamente natural acontecer com todo mundo, né? A gente fica imaginando, fala assim, nó, e agora, hein? Como é que vai ser isso aqui? Não, podia chegar alguém ali, podia acontecer tal coisa. Então, nesse momento, na situação final, existe uma quebra ou uma confirmação da expectativa do leitor, né? Sobre o que ele imaginava que ia acontecer. Enfim, então essas são as 4 partes principais de um conto, ok? Que a gente tem aqui rapidamente aqui um exemplozinho de um conto bem pequenininho aqui pra gente, chama A Rosa e o Sapo, que era uma vez, ó, tá vendo? É o classicão aqui, era uma vez, mas eu podia colocar assim, numa manhã ensolarada, ontem de tarde, agora de manhã, enfim, tá? Qualquer expressão que sinaliza pra gente tempo. Então, era uma vez uma rosa que vivia num belo jardim e se emocionava quando a elogiavam. No entanto, ela queria que a vissem mais de perto, não entendia por que todos a observavam à distância. Um dia ela percebeu que a seus pés sempre estava um enorme, não tinha nada
cadê? Nada de bonito, com sua cor opaca, suas manchas feias. Além disso, seus olhos eram bem esbugalhados, assustando a todos. A Rosa entendeu que as pessoas não se aproximavam por causa desse animal. Imediatamente ela ordenou que o sapo fosse embora. Ele não percebia que dava a ela uma imagem negativa? O sapo, muito humilde e obediente, aceitou prontamente. Ele não queria incomodá-la e foi embora. Alguns dias depois, a rosa começou a se deteriorar. Suas folhas e pétalas começaram a cair, ninguém queria mais olhar para ela. Perto dela passava um lagarto que a viu chorando. Ele perguntou o que estava de errado e ela respondeu que as formigas a estavam matando. Então o lagarto disse o que a rosa já sabia: era o sapo que comia as formigas que mantinha a sua beleza. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um conto assim, que tá uma mistura de moralzinha da história, mas é um conto bem petitinho, ok? Vamos ver por quê. Aqui a gente tem, dizendo pra gente por que que tem. Porque tem as partes do conto, né? Então, a gente tem a situação inicial, em que diz pra gente o lugar, né, o tempo, que era uma vez, o lugar, que é o belo jardim, e tem a rosa, ok? E aí a gente tem aqui o conflito. Qual que é o conflito? Ela gostava, né, é, de ser admirada de perto, mas por que que essa admiração não acontecia? Porque tinha um sapo feio lá perto dela, né? Então ela descobriu o sapo e mandou o sapo embora. Ok? Então esse é o conflito. Percebam, poucos personagens. A rosa, o sapo, as formigas e o lagarto. Não é? São poucos personagens. Compara com um filme, com uma novela para você ver. Tem uma diferença gigantesca, né? Então, aí ela ordenou. De repente, o que começou a acontecer? Ela começou a se deteriorar. As folhas começaram a cair, ninguém mais começou a olhar para ela. Esse é o quê? Esse é o clímax, é o momento de maior tensão, ok? E como que isso foi resolvido? Foi resolvido de uma forma triste, né? Aqui não teve um happy end, né? Aqui não teve um final feliz. Porque ela descobriu, de um jeito muito ruim, que ela só estava bonitona daquele jeito, porque o sapo comia os insetos que estavam ali à volta dela e ajudou com que que a beleza dela permanecesse por maior tempo, né? Então, essa resolução aqui, que é o que a gente chama de situação. A situação final nem sempre, gente, ela traz todos viveram felizes para sempre. No geral, isso acontece nos contos de fadas, nas histórias que pretendem ser mais positivas. Mas a gente tem, por exemplo, no conto policial, a situação final pode terminar numa morte, por exemplo, e o suspeito e o criminoso, entre aspas, assim, ele ir embora, ele fugir, né? Não quer dizer porque é conto que tem que ser igualzinho aos contos de fadas. Era uma vez, todos viram felizes para sempre. Não necessariamente. Às vezes todos vão ficar infelizes ali por um tempo, né? Não necessariamente para sempre, mas pelo menos por um tempo, ok? Então essas são as partes de um conto. Tá, e como é que eu faço para escrever isso aqui, professora? Ó, seguinte, você vai pegar, tem gente que fala assim, né, já sei fazer, vou fazer aqui, tal, tal, tal. Olha, se você não tem tanta experiência, siga o meu conselho, não só o meu conselho, de vários autores, inclusive. Deixa um pouquinho essa resistência de lado, escreva, faça um rascunho, um esboço, faz um roteiro, faz um esqueleto. Os grandes produtores também fazem roteiro, por que não? Por que nós não podemos fazer, né? Então, bora lá, não teima não. Né, bora lá fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar no papel rapidamente assim, os personagens, você vai fazer uma breve descrição desses personagens, quem vai ser o narrador, se vai ser alguém que observa, se vai ser um próprio personagem dessa história, e qual vai ser o seu conflito. Aí você apresenta. Depois, né, isso vai ser o seu primeiro parágrafo. Depois, numa outra, né, aí você salta uma linha, se for o caso, você vai colocar como é que esse conflito ele vai se desenvolver, como é que vai acontecer com que personagem que vai fazer o que com quem e etc e tal. Esse pode ser o seu segundo parágrafo. Num terceiro momento, que pode chamar de seu terceiro parágrafo, você vai botar lá o clímax, né? É aquele momento assim que tá ali, tá resolvendo, não tá resolvendo, que você vai, olha só, apontar uma solução para o conflito apresentado. Você não vai resolver esse conflito, você vai resolver o conflito onde? Lá na situação final, que vai ser o seu quarto parágrafo. Então você vai ter um conto de 4 parágrafos, bonitinho, tranquilinho, e você vai ver como é que ajuda muito mais, fica muito mais fácil, né? Então, galerinha, é isso aí. Essa aqui é um pouquinho sobre conto. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro, e a gente se vê na próxima. Até lá!